Eu tinha 40 anos quando entendi que havia passado 5 anos tentando me tornar invisível num lugar que nunca me pediu para existir. Não foi uma briga que me trouxe essa clareza. Não foi uma humilhação nova. Foi uma manhã de quarta-feira comum, com um cheiro de café passado por outra pessoa na cozinha que eu usava como se fosse hóspede, quando meu cunhado entrou na sala com 2 amigos que eu nunca tinha visto, jogou as chaves na mesa do centro e disse, sem me olhar: "Fernanda, você pode ficar no seu quarto hoje à noite? A gente vai precisar da sala." Não perguntou. Informou. E eu disse que sim, claro, sem levantar os olhos do relatório que estava lendo. Mas algo naquele momento mudou de posição dentro de mim, com uma precisão que eu levei dias para nomear. Não era raiva. Era o reconhecimento final de algo que eu já sabia há muito tempo e tinha escolhido não olhar diretamente. Essa história não começa ali. Ela começa 5 anos antes, quando eu tinha 35 anos, trabalhava como enfermeira numa UPA do interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Uberaba, e havia acabado de me casar com um homem que eu amava com aquela espécie de certeza que só existe antes de você entender o que o tempo faz com as coisas. Meu marido se chamava Renato, tinha 39 anos, era técnico em telecomunicações, numa empresa de médio porte, filho do meio de 3 irmãos, criado num ambiente onde o silêncio entre homens era interpretado como respeito e onde pedir ajuda era confundido com fraqueza. Quando nos casamos, ele morava num apartamento de 2 quartos no bairro Abadia, que pertencia ao irmão mais velho, o Eduardo. Eduardo trabalhava em São Paulo, havia 6 anos, tinha um apartamento por lá, e o imóvel em Uberaba ficava parado. A proposta de morarmos ali foi apresentada como solução inteligente. "Vai economizar aluguel enquanto vocês se organizam", disse o Eduardo numa ligação de vídeo, com aquele tom de quem está fazendo um favor e quer que você saiba o tamanho do favor. Meu marido olhou para mim com um sorriso que eu interpretei como gratidão compartilhada. Demorei para entender que era alívio solitário. Alívio de quem não precisaria mais arcar com um aluguel sozinho e havia encontrado uma solução que não exigia nenhuma conversa difícil com o irmão. Disse que sim. Tinha 35 anos, estava apaixonada, e a ideia de poupar dinheiro nos primeiros anos de casamento me pareceu adulta e prática. O apartamento era razoável, segundo andar sem elevador, sala com varanda pequena que dava para a rua, cozinha americana, 2 quartos dos quais usávamos um, e o outro ficava com as coisas do Eduardo guardadas em caixas que nunca foram abertas na minha presença. Tinha uma planta de canto que o Eduardo havia deixado e que ninguém regava, e eu comecei a regar porque era uma planta e não merecia morrer de abandono. Nos primeiros meses, o Eduardo vinha uma vez por bimestre. Ficava o fim de semana, dormia no quarto que era tecnicamente dele, mas que nós usávamos como escritório, e eu aprendia durante esses fins de semana a reorganizar minha presença no espaço. Não conscientemente, não de forma dramática. Era um ajuste sutil, aquele tipo de adaptação que o corpo faz antes da mente perceber. Eu passava a secar os pratos e guardar tudo antes que ele acordasse. Deixava o banheiro impecável antes das 7 da manhã. Cozinhava mais, como se a generosidade na cozinha fosse uma forma de justificar o espaço que eu estava ocupando. O Eduardo não era cruel. Isso eu precisei aprender a distinguir com o tempo, porque é mais fácil nomear o que é claramente ruim do que o que é apenas indiferente. Ele não era maldoso. Era o tipo de homem que não pensa sobre as mulheres que habitam os espaços que ele considera seus, da mesma forma que não pensa sobre a planta de canto, sobre as toalhas do banheiro, sobre o som que a geladeira faz de madrugada. As coisas existem, funcionam ou não funcionam, e esse é o limite do interesse dele. No 2º ano, o Eduardo começou a vir com mais frequência. Uma promoção no trabalho havia dado a ele mais flexibilidade, e Uberaba ficava a 4 horas de carro de São Paulo, distância que ele descobriu ser administrável numa sexta à noite. Começou a vir uma vez por mês, depois 2 vezes. Havia sempre uma razão diferente, um churrasco com os amigos de infância, um jogo, uma questão para resolver com a família, e sempre com a naturalidade de quem está indo para a própria casa, porque era a própria casa, e eu era a variável que havia se instalado nela.
Certa noite, após um fim de semana em que o Eduardo havia chegado com 4 amigos sem avisar com antecedência e eu havia dormido mal 2 dias seguidos por causa do barulho, conversei com meu marido com a calma de quem organizou as palavras antes de abrir a boca. Disse que precisávamos começar a pensar em ter um lugar nosso, que o apartamento do Eduardo era generoso como solução temporária, mas que temporário estava virando permanente. Que eu precisava de um lar que fosse meu também, não apenas um lugar onde eu morava com a permissão de outra pessoa. Meu marido ficou quieto por um tempo. Depois disse que eu estava sendo ingrata, que o Eduardo estava fazendo um favor enorme, que em qualquer lugar que fôssemos pagaríamos aluguel, que o mercado imobiliário estava difícil, que ainda não era a hora. Eu ouvi cada frase. Depois disse: "Tudo bem, quando você achar que é a hora, me fala." Virei para o outro lado, apaguei a luz da cabeceira. E algo dentro de mim registrou aquele momento não como mágoa, mas como dado, como uma informação que eu precisaria guardar e usar mais tarde. No 3º ano, aconteceu a coisa com o quadro. Minha mãe havia morrido quando eu tinha 27 anos. Câncer de ovário, diagnóstico tardio, 6 meses do diagnóstico ao fim. Ela tinha pintado por toda a vida, não profissionalmente, não com pretensão de exposição ou reconhecimento, mas com a regularidade de quem precisa de um lugar para colocar o que não cabe em palavras. Deixou alguns quadros. Eu havia ficado com 2. Um estava na casa da minha irmã em Belo Horizonte. O outro estava comigo, um quadro pequeno, tela de 30 por 40 centímetros, que ela havia pintado alguns meses antes de adoecer. Uma janela aberta com luz entrando, simples assim, mas com aquela qualidade da luz que só ela sabia fazer, um amarelo que parecia ter temperatura. Eu havia pendurado o quadro na parede do quarto quando chegamos ao apartamento do Eduardo. Ficou ali por 3 anos sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de sábado em que o Eduardo estava lá e havia chamado alguns amigos para um almoço, ele andou pelo apartamento com aquela postura de quem está fazendo inspeção e parou na porta do quarto. Olhou para o quadro por alguns segundos. Depois disse, sem nenhuma malícia, com a entonação natural de quem está apenas expressando uma preferência: "Fernanda, esse quadro pequeno ali fica meio perdido nessa parede grande. Dava para colocar uma coisa maior, mais moderna, sabe? Esse quarto podia ficar com uma cara diferente." Não respondi nada. Sorri de um jeito que não era sorriso e continuei preparando a salada. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e meu marido já estava dormindo, eu fui ao quarto, sentei na borda da cama no escuro e fiquei olhando para o quadro durante um tempo que não sei dizer quanto foi. A janela aberta com a luz amarela da minha mãe. Pensei nela pintando aquilo numa tarde qualquer da vida dela, sem saber que eu um dia estaria aqui, num quarto emprestado, ouvindo alguém sugerir que o quadro dela deveria dar lugar a algo mais moderno. Tirei o quadro da parede naquela mesma noite. Envolvi no papel que eu havia guardado lá no fundo do guarda-roupa, coloquei dentro de uma sacola de tecido e guardei na parte de baixo da minha mochila de trabalho, no compartimento onde eu guardava documentos importantes. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa se moveu dentro de mim com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva ainda, era nitidez. A nitidez de quem olha para uma situação que já conhecia e finalmente consegue ver o contorno exato dela, sem o filtro do amor amenizando as arestas. No 4º ano, descobri uma conversa por acidente. Meu marido havia deixado o celular na mesa da cozinha enquanto tomava banho. A tela acendeu com uma notificação do grupo de família, e eu vi, sem procurar, a última mensagem que aparecia no preview. Era do Eduardo. Dizia: "E a Fernanda? Tá trabalhando bastante? Ela ainda contribui com alguma coisa lá?" E abaixo, a resposta de Renato: "Não muito. Você sabe como é. Enfermagem pública não paga bem." Fiquei olhando para aquela tela por uns 30 segundos. Depois peguei minha xícara de chá, fui até a varanda, sentei na cadeira de plástico que ficava lá e olhei para a rua lá embaixo. Não confrontei meu marido quando ele saiu do banho. Não porque tivesse medo, porque entendi que confrontar não ia mudar a estrutura do problema. A estrutura existia há muito tempo antes de mim, e eu era apenas a variável mais recente que havia tentado se encaixar nela, sem perceber o que o encaixe estava custando. O que Renato havia dito era falso.
Eu contribuía. Havia uma combinação informal desde o início. Eu pagava as contas de água, luz e internet do apartamento e ainda transferia um valor fixo por mês para uma conta conjunta que usávamos para supermercado e despesas gerais. Não era um acordo escrito, mas era consistente. Nunca havia falhado uma vez em 4 anos. Renato sabia. O Eduardo nunca soube, porque Renato nunca contou. E isso significava que para o Eduardo eu era uma cunhada que morava no apartamento dele de favor, sustentada pelo irmão, uma presença tolerada. Guardei essa memória não com raiva, mas com uma espécie de precisão clínica. Sou enfermeira há 15 anos. Aprendi a trabalhar sob pressão sem que a pressão apareça no rosto. Aprendi que o momento de agir raramente coincide com o momento de sentir. Aquela tarde na varanda foi o momento em que parei de esperar que as coisas se ajustassem e comecei, em silêncio, a construir a saída. Há uma pergunta que eu sei que está sendo feita. Por que eu fiquei? 4 anos, depois 5. Por que uma mulher que trabalhava, que tinha renda, que tinha independência profissional, ficou tanto tempo num lugar onde não era tratada como igual? A resposta honesta tem camadas que demorei anos para conseguir olhar sem desviar o olhar. Fiquei porque ainda amava meu marido. Um amor que foi ficando mais complicado, mais estreito, mais difícil de sustentar com o tempo, mas que existia. Fiquei porque sair exige energia, e eu saía de plantões de 12 horas numa emergência, voltava para um apartamento onde precisava calcular cada passo, e a energia disponível era o que sobrava depois de tudo isso. Fiquei porque aprendi, como aprende a maioria das mulheres criadas da forma como fui criada, que persistência é virtude, que boa esposa não abandona na dificuldade, que paciência é sinal de maturidade e não de apagamento. Existe uma linha muito fina entre paciência que sustenta e paciência que dissolve. Eu atravessei essa linha devagar demais para notar o momento exato da travessia. Fiquei também, e isso eu precisei admitir para mim mesma com uma honestidade que custou, porque eu ainda não tinha construído a saída. E construir saída leva tempo quando você precisa fazer isso em silêncio, enquanto a vida continua ao redor como se nada estivesse mudando. No 5º ano, comecei a poupar de forma diferente. Eu sempre havia guardado dinheiro. Sou filha de mulher que criou 3 filhos sozinha depois da morte do meu pai, e minha mãe me ensinou desde cedo que dinheiro guardado é a única forma de liberdade que não depende de mais ninguém. Mas até então eu poupava como reserva, como segurança difusa sem destino claro. A partir daquela tarde na varanda, o dinheiro passou a ter endereço. Meu salário havia crescido. Havia feito especialização em terapia intensiva 2 anos antes, o que me qualificava para trabalhar em UTI particular, além dos plantões no sistema público. Comecei a pegar plantões extras nos fins de semana num hospital particular de Uberaba. Renato sabia que eu trabalhava mais, mas nunca perguntou o quanto aquilo rendia. Assumiu que era uma complementação pequena, porque a imagem que ele tinha de mim e que havia comunicado ao irmão era a de uma mulher cuja contribuição era secundária. Nunca o corrigi. Abri uma conta num banco digital que Renato não conhecia. Não por desonestidade, por proteção. Porque eu havia aprendido naquela tarde com a mensagem na tela do celular que a privacidade financeira dentro daquele apartamento não era garantida. Cada plantão extra que eu pegava, metade do valor ia direto para essa conta, sem exceção, sem negociação, sem adiamentos, com a disciplina de quem aprendeu cedo que segurança não é algo que acontece com você. É algo que você constrói, real por real, plantão por plantão, enquanto todo mundo ao redor acha que você só está cansada. Nesse mesmo período, procurei uma advogada. Não por impulso, por metodologia. Fui numa consulta durante o horário de almoço, um dia de terça, sem contar para ninguém. A advogada era direta e clara. Explicou o que era meu por direito, o que era conjunto, o que eu precisaria documentar para que minha posição fosse sólida. Eu havia guardado tudo, cada comprovante de transferência que eu havia feito ao longo dos anos, cada conta que eu havia pago, 5 anos de contribuição documentada que Renato sabia que existia e havia escolhido não comunicar ao irmão. Você está em uma posição muito mais forte do que imagina, disse a advogada. Continue guardando tudo. Continuei.
A situação da quarta-feira, quando o Eduardo entrou com os amigos e me mandou para o quarto como se eu fosse uma criança em visita, aconteceu no começo do 5º ano, e foi depois disso que o ritmo de tudo mudou. Passei os meses seguintes pesquisando o mercado imobiliário de Uberaba com a mesma atenção analítica que eu aplicava ao trabalho numa UTI. Estudei os bairros, os valores por metro quadrado, os edifícios com boa infraestrutura, a relação entre localização e liquidez de aluguel caso eu quisesse arrendar no futuro. Fiz planilhas que guardava numa conta de nuvem que só eu tinha acesso, com senha que não era de nenhum aniversário nem nome de nenhuma pessoa que me conhecia. Contei para minha irmã Cláudia, que mora em Belo Horizonte, e é a única pessoa no mundo com quem eu tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução nem de explicação de contexto. Ela ouviu tudo numa ligação de quase 2 horas, sem interromper uma vez. Quando terminei, ficou quieta por alguns segundos. Depois disse: "Você deveria ter feito isso antes, mas agora é o momento certo." Não acrescentou julgamento sobre Renato nem sobre a situação. Só disse que se eu precisasse de alguma coisa, era só ligar. Dobrei aquela frase e guardei onde guardo as coisas que sustentam. Encontrei o apartamento numa tarde de domingo em que eu quase tinha desistido de sair. Tinha ido sozinha, dizendo a Renato que precisava fazer uma visita a uma colega que estava se recuperando de uma cirurgia. Era um apartamento de 2 quartos, num edifício de 4 andares no bairro Mercês, a 20 minutos a pé do hospital onde eu trabalhava os plantões extras. 3º andar. Sem elevador, mas com escada larga e bem iluminada, varanda de frente que dava para uma rua arborizada, cozinha separada com janela para o corredor interno, sala com pé, direito alto e uma parede inteira de alvenaria que me fez parar na entrada por alguns segundos só olhando. A corretora me mostrou cada cômodo com eficiência gentil, falou sobre o condomínio, sobre os vizinhos, sobre a manutenção do edifício. Ouvi com atenção, mas parte de mim já estava calculando em tempo real, com a entrada que eu havia guardado e o financiamento que eu conseguiria aprovar sozinha no meu CPF, considerando minha renda comprovada como enfermeira de UTI particular. A parcela ficaria dentro de um valor que eu pagaria com conforto, sem comprometer minha reserva de emergência. Havia também uma parede na sala onde eu poderia pendurar o quadro da minha mãe. Isso não fazia parte dos critérios técnicos da pesquisa, mas fez parte da decisão. Precisei de 3 semanas para assinar, não porque estava insegura sobre o imóvel. Estava processando o peso do que aquela assinatura significava para tudo que existia ao redor dela. Para o casamento, para a relação, para a versão de mim que ainda havia acordado naquela manhã de quarta-feira e dito tudo bem antes de ir para o quarto, mas às vezes a clareza não chega como revelação dramática. Chega como acumulação silenciosa de pequenas evidências que num momento atingem uma massa que não dá mais para ignorar. E eu havia chegado nesse ponto com a paciência de quem trabalha em emergência há 15 anos e sabe que há um momento em que a observação precisa virar ação. Assinei o contrato numa quinta-feira de manhã, antes do primeiro plantão do dia. Saí do cartório, fui até o meu carro, liguei o motor e fiquei sentada no estacionamento por alguns minutos sem sair. Não estava chorando, estava sentindo alguma coisa que levei um tempo para identificar com precisão. Era solidez. A sensação física de ter um ponto fixo que existia no mundo com o meu nome e que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Voltei para o trabalho. Atendi pacientes, fiz anotações, troquei plantão. Naquela noite, jantamos os 2 em silêncio, que havia se tornado o padrão dos últimos anos. Renato perguntou se o plantão havia sido difícil. Disse que não. Dormi com os documentos do apartamento dentro da mochila que ficava na cadeira do quarto. Nos dias seguintes, comecei a planejar a mudança com a metodologia de quem aprende em UTI, que cada etapa precisa de ordem e cada detalhe importa. Primeiro os documentos: certidão de nascimento, diplomas, registros de conselho profissional, contratos, histórico de transferências bancárias, tudo que tinha meu nome. Depois os itens de valor sentimental, incluindo o quadro que já estava guardado há meses na mochila. Depois roupas de fora de temporada, dobradas em sacolas que eu levava para o apartamento aos poucos, nas tardes em que dizia que ia fazer compras ou visitar alguma colega.
Solicitei a um pequeno serviço de frete que um colega do hospital havia me indicado que fizesse a mudança numa manhã de sábado. Combinamos tudo por mensagem. Eram 2 homens experientes e discretos que vieram com uma caminhonete e trabalharam com a eficiência de quem já fez isso muitas vezes e entende que há situações em que o silêncio profissional é parte do serviço. Na sexta-feira à noite, fui ao apartamento novo depois do plantão. Ainda estava com o uniforme. Abri a porta com a minha chave. Andei devagar por cada cômodo. A tarde havia ido embora, mas a luz da rua entrava pela varanda, e a sala tinha aquela penumbra boa de lugar que ainda está esperando preencher. Fui até a parede da sala, a grande, a que havia me feito parar na primeira visita. Tirei o quadro da sacola de tecido com cuidado. Removi o papel com que havia sido envolto meses atrás. A janela aberta com a luz amarela da minha mãe. Segurei ele na parede por alguns segundos, no lugar que eu havia imaginado desde o começo, na altura dos olhos, centralizado, onde eu pudesse vê-lo, toda vez que entrasse. Fui até a bolsa, tirei o martelo e o prego que havia levado especificamente para aquilo. Preguei com cuidado, pendurei o quadro, me afastei alguns passos. Não havia ninguém me observando. Não havia ninguém calculando se o que eu estava fazendo estava dentro do que cabia naquele espaço. Sentei no chão debaixo da janela, encostei as costas na parede e olhei para o quadro durante um longo tempo. Depois chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que carregava há tempo suficiente para esquecer o quanto pesava. Voltei ao apartamento do Eduardo naquela noite. Jantamos. Renato falou sobre um projeto no trabalho. Eu disse que estava ótimo. Fui dormir com a chave do meu apartamento no bolso do casaco pendurado na cadeira. No sábado seguinte, a caminhonete chegou às 8 da manhã. Os 2 homens trabalhavam rápido e sem palavras desnecessárias. Sabiam exatamente o que levar porque eu havia listado tudo com precisão nos dias anteriores. Os móveis do quarto que eu havia comprado com o meu dinheiro nos primeiros anos, todos com nota fiscal no meu nome guardada numa pasta que eu havia separado meses antes. O pequeno abajur da cabeceira que eu havia ganhado da minha mãe antes de ela adoecer. As plantas da varanda, 3 vasos de suculentas que eu havia cultivado e uma samambaia que havia sobrevivido a tudo. As caixas com livros, os eletrodomésticos que eu havia adquirido e que tinham nota fiscal no meu nome. Uma caixa pequena com fotos da minha mãe e da minha irmã e um colar que havia sido da minha avó paterna que eu guardava envolto num lenço num canto do guarda-roupa. Renato havia saído cedo. Tinha um compromisso de manhã com um amigo de trabalho, coisa que acontecia com regularidade suficiente para que eu soubesse exatamente que ele não estaria lá. O Eduardo estava em São Paulo naquele fim de semana. Sabia disso porque ele havia mencionado na semana anterior. O apartamento estava vazio de outras pessoas quando os 2 homens começaram a trabalhar. Eu fui de cômodo em cômodo uma última vez, verificando o que era meu, deixando o que era do lugar. O estrado da cama era do apartamento. Ficou. As cortinas que já estavam quando chegamos, ficaram. Na parede do quarto havia um retângulo de tinta menos desbotada onde a minha cama havia ficado por 5 anos. O contorno exato do espaço que eu havia ocupado. Fui até a cozinha pela última vez. Abri a gaveta pequena que ficava ao lado do fogão, onde eu havia guardado ao longo dos anos algumas coisas que não tinham um lugar oficial, assim como eu. Tinha uma colher de pau que era da minha mãe, que havia chegado numa caixa de utensílios que minha irmã havia me mandado quando nos casamos. Tinha um marcador de livro que uma paciente me deu de presente num dia que eu não esperava e que eu havia guardado sem saber bem porquê. E tinha um bilhete que eu havia escrito para mim mesma numa noite difícil do 2º ano, uma frase que não leio para ninguém, mas que carregava o peso exato de uma promessa que fiz a mim mesma antes de saber como cumprir. Dobrei o bilhete, peguei a colher de pau e o marcador, coloquei tudo no bolso do casaco. Eram 8h50 quando meu telefone tocou. Era o Eduardo. Atendi. Estava na voz dele uma tensão que eu nunca havia ouvido antes, controlada mas presente, como quem está tentando parecer calmo antes de entender o que está acontecendo. Disse que Renato havia ligado para ele. Que Renato havia chegado em casa mais cedo do que esperava e encontrado a caminhonete na frente do edifício. Que Renato estava tentando me ligar, mas eu não estava atendendo. Olhei para o celular.
Havia 3 chamadas perdidas de Renato. Não havia percebido porque estava concentrada na mudança. O Eduardo perguntou o que estava acontecendo. Disse com calma: estou indo para o meu apartamento. Houve um silêncio curto. Depois ele disse: seu apartamento. Você comprou um apartamento. Não era pergunta. Era o som de alguém reorganizando informações que não cabiam no modelo que ele tinha da situação. Disse que sim. Ele ficou quieto por mais alguns segundos. Depois a voz mudou um pouco de tom. Não chegou a ser agressiva, mas perdeu a contenção que havia no início. Disse que eu devia ter avisado, que o apartamento era dele, que havia confiado no Renato, que a forma como eu estava fazendo aquilo era desrespeitosa. Parei. Respirei fundo. Pensei nas semanas que eu havia passado preparando para esse momento. Não o roteiro, não as palavras exatas, mas a clareza que eu precisaria ter quando chegasse a hora. Disse com toda a calma que 5 anos me ensinaram a construir. Eduardo, durante 5 anos eu paguei as contas de água, luz e internet desse apartamento todo mês sem falhar uma vez. Transferia, além disso, um valor fixo para a conta do supermercado e das despesas gerais. Renato Sábia, você nunca soube porque ele nunca te contou. Então para você, eu era uma cunhada morando de favor. Para mim, eu era uma adulta cumprindo com as obrigações de uma moradia da qual eu precisava, mas que nunca foi tratada como minha. Estou levando o que comprei com o meu dinheiro e o que veio comigo quando cheguei. Nada mais do que isso. Silêncio. Depois, o Renato não me falou disso. Eu sei, disse. Boa sorte. Desliguei. Os 2 homens haviam terminado. A caminhonete estava pronta. Fiz uma última volta pelo apartamento vazio, não porque precisasse verificar mais alguma coisa, mas porque achei que o lugar merecia uma despedida. 5 anos são 5 anos, mesmo quando são difíceis. Mesmo quando o que ficam são os contornos das coisas que partiram. Fechei a porta com cuidado. Desci a escada. Quando cheguei na calçada, Renato estava lá. Havia chegado de carro, estava parado a alguns metros da caminhonete, com aquela expressão de quem não sabe bem como sua própria face está organizada, porque nunca precisou montar uma expressão para esse cenário antes. Nos olhamos por alguns segundos. Ele disse o meu nome, Fernanda, só isso. Com aquela entonação de quem está tentando decidir o que dizer antes de dizer alguma coisa, disse: estou indo para o meu apartamento. Você comprou um apartamento sem me falar. Comprei com dinheiro que ganhei trabalhando, sozinha. Dinheiro que você nunca perguntou de onde vinha porque nunca te interessou saber. Ele abriu a boca, fechou. Fernanda, podemos conversar, isso não precisa ser assim. Olhei para ele com a calma que levei anos construindo. Não era frieza. Era a clareza de quem passou tempo suficiente pensando sobre um momento antes de ele chegar. Renato, você disse ao seu irmão que eu não contribuía com quase nada aqui. Você viu a mensagem no celular da sua mãe no ano passado e fingiu que eu não tinha visto. Você ficou quieto cada vez que era o momento de dizer alguma coisa e escolheu o silêncio porque era mais fácil. Não estou com raiva. Mas não tenho mais disponibilidade para esperar por uma versão de você que talvez exista, mas que nunca apareceu quando precisou. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Disse: você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Fui até o meu carro. Coloquei a bolsa no banco do passageiro. Liguei o motor. Segui a caminhonete pela rua arborizada do Abadia até a rodovia. Cheguei ao apartamento às 10 da manhã. Os 2 homens descarregaram com cuidado e eficiência enquanto eu indicava onde cada coisa devia ir, com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma. Quando foram embora e a porta fechou, fui direto para a sala. O quadro da minha mãe estava na parede, exatamente onde eu havia pregado na sexta-feira. A janela aberta, a luz amarela. Fiquei parada olhando para ele por um tempo que não sei medir. Depois fui até a bolsa, tirei o bilhete do bolso do casaco e fui até a geladeira nova, que eu havia escolhido sozinha num sábado de manhã 3 semanas antes, e preguei o bilhete com um ímã no centro da porta. Li a frase que havia escrito para mim mesma naquela noite difícil do 2º ano. Havia soado como promessa quando escrevi. Agora soava como confirmação. Nos meses que se seguiram, a vida foi se reorganizando com uma honestidade que não tinha existido em 5 anos.
Não de perfeição, porque nada real é perfeito, mas cada decisão dentro daquele apartamento era minha. A temperatura, o canal, o horário do jantar, o volume da música, a posição dos móveis, tudo. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. Meu marido pediu para nos encontrarmos pessoalmente algumas semanas depois. Escolhemos um café que ficava a igual distância dos dois, num lugar onde nenhum dos dois tinha história. Ele chegou com a expressão de quem passou semanas processando coisas que não havia processado antes. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido enquanto estava dentro da situação. Que sabia que havia escolhido o silêncio quando não deveria. Que havia errado ao não corrigir a imagem que o Eduardo tinha de mim. Que queria tentar novamente. Ouvi até o fim, porque ele merecia ser ouvido e porque eu havia aprendido que ouvir não é o mesmo que concordar. Depois disse: você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa crise grande, não num momento dramático, em cada detalhe pequeno. Em cada vez que seu irmão tratou aquele apartamento como se eu não existisse nele, em cada vez que a solução mais fácil foi não dizer nada e deixar que eu me ajustasse mais um pouco. Não estou com raiva, Renato. Mas não tenho mais energia disponível para esperar por escolhas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Ele não argumentou, baixou a cabeça. Havia naquele gesto algo que era verdadeiro, e eu o reconheci sem me deixar mudar de posição por causa dele. O Eduardo me mandou uma mensagem 2 semanas depois. Dizia que eu havia agido de forma calculada e covarde, que havia destruído o casamento do irmão com uma saída fria e premeditada, que a forma como fui embora havia sido uma deslealdade. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia, não naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que servisse a algum propósito útil, enquanto a outra pessoa ainda não havia feito o trabalho interno de entender o que havia gerado aquela saída. E a mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. O que ficou desses 5 anos não é amargura. Amargura é pesada demais, e eu aprendi a ser seletiva com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas chegou completa. Fiquei porque amava. Um amor que foi real mesmo quando se revelou insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprende a maioria das mulheres criadas da forma como fui criada, que aguentar é virtude, que sair é fracasso, que paciência é o que separa uma mulher madura de uma mulher difícil. E existe uma diferença entre paciência que constrói e paciência que apaga. Eu atravessei essa fronteira devagar demais para reconhecer o momento exato da travessia. O que me moveu não foi a frase do Eduardo sobre os amigos e a sala, não foi a mensagem no celular do Renato. Foi uma manhã de domingo, algumas semanas antes de assinar o contrato, quando me olhei no espelho do banheiro e demorei 1 segundo para reconhecer a expressão no meu próprio rosto. Não era tristeza, era a ausência. O rosto de alguém que havia passado anos aprendendo a ocupar menos espaço e que havia se acostumado ao tamanho reduzido, foi esse reflexo que me pôs em movimento. Independência financeira não é sobre o valor na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma escolha real quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele apartamento. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me tornava menor. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem opção de verdade, a coragem aparece junto porque não está mais sozinha. Há pessoas que perguntam se foi difícil, legalmente, comprar um apartamento estando casada no regime de comunhão parcial de bens. É uma pergunta prática e importante, e merece uma resposta honesta. O dinheiro que usei havia sido poupado exclusivamente de rendimentos de trabalho que não foram comunicados ao cônjuge como recursos do casal e com orientação jurídica adequada. Foi possível estruturar a aquisição de forma que o imóvel constasse como bem próprio. Cada etapa foi acompanhada pela advogada, que consultei no horário de almoço naquele dia de terça-feira, que mudou o curso de muita coisa.
Se você está numa situação parecida, a primeira coisa a fazer é conversar com uma advogada especializada em direito de família antes de qualquer passo. O conhecimento específico sobre a sua situação é o que separa uma decisão bem construída de uma que pode ser contestada. Hoje, quando chego do plantão à noite e abro a porta do meu apartamento, há um segundo específico. Quando a luz da sala acende e o espaço se revela, o quadro da minha mãe na parede grande e a planta que eu trouxe da varanda do Abadia, já crescida na esquina da varanda nova, que ainda me surpreende, é meu. Não só no sentido legal, que também é, mas no sentido de que cada detalhe aqui foi decidido por mim, sem negociação, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto na dinâmica de um espaço onde eu nunca fui chamada a ter voz. Semana passada peguei o bilhete que estava na geladeira e o li novamente. A frase que escrevi para mim mesma naquela noite difícil do segundo ano, quando ainda não sabia como, mas já sabia que precisava sair, não vou repetir aqui, é minha. Mas quando li, depois de tudo, a frase soou diferente do que havia soado quando escrevi. Havia soado como esperança. Agora soava como história. Ontem à tarde, numa folga rara entre plantões, comprei na feira um monte de coentro e tomate, abri o caderno de receitas que a minha irmã me mandou de presente no mês passado, com anotações à mão dela nas margens, e fiz um frango ao molho que ficou do jeito que ficava na casa da nossa mãe. A cozinha ficou cheia de cheiro de alho e cebola dourada e aquele cheiro específico de quando o tomate desmancha no azeite. Quando ficou pronto, servi num prato fundo. Sentei à mesa que escolhi, na cadeira que quero, e comi olhando pela janela da varanda para a rua arborizada lá embaixo. Às vezes penso no sábado da mudança, na voz do Eduardo quando disse que eu havia sido covarde. Ele interpretou minha saída como ataque, como traição, como abandono calculado. Não era nenhuma das três. Era o resultado de 5 anos de observação cuidadosa, de economia silenciosa, de construção metódica, de uma saída construída com a dignidade que o lugar onde eu estava nunca me ofereceu voluntariamente. Não saí na raiva, saí quando estava pronta. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas, e essa diferença é tudo. Às vezes, a pior perda não acontece quando a gente vai embora, mas muito antes, no tempo silencioso em que vai aprendendo a caber cada vez menos dentro da própria vida. O que mais toca na história de Fernanda não é apenas o desconforto de uma casa emprestada ou a omissão de um marido que nunca soube escolher com firmeza, mas o instante em que ela finalmente se enxerga de novo e entende que desaparecer devagar também é uma forma de ferida. Há uma coragem muito serena em quem não explode, não se vinga, não faz escândalo, apenas junta o que é seu, recompõe a própria dignidade e parte quando está pronta. No fim, o que ela encontrou não foi só um apartamento novo, mas uma presença inteira dentro de si mesma, a paz de ocupar o próprio espaço sem pedir licença e a verdade simples de que liberdade, às vezes, começa numa chave no bolso e numa porta que finalmente se abre para dentro da própria vida. Um pequeno aviso com carinho. Esta é uma obra criada por IA e narrada por IA, não é uma história real, e foi feita para oferecer entretenimento e também uma reflexão sobre a vida. Eu tinha 40 anos quando entendi que havia me tornado muito boa em desaparecer. Não de um jeito dramático, não de um jeito que as pessoas percebessem de fora. Por fora eu estava lá, presente, funcional, sorrindo nos momentos certos. Mas havia um apagamento acontecendo por dentro, silencioso e constante, como água que vai afundando o papel aos poucos. Você não vê o papel se desfazer, só nota quando já não dá mais para segurar. O momento em que eu percebi com precisão que havia chegado ao limite não foi uma briga, não foi um grito, não foi sequer uma discussão com voz levantada. Foi uma mesa. A minha mesa de trabalho, de carvalho escuro, que eu tinha comprado sozinha quando abri meu escritório em casa, antes de casar, com o dinheiro do meu primeiro bônus como advogada. Eu a havia carregado comigo quando me mudei para a casa da minha sogra, porque ela cabia no quarto que nos deram e porque representava algo que eu não queria abrir mão. A prova de que havia, naquela vida toda, um espaço que era meu. Numa manhã de quarta-feira voltei de uma audiência no fórum e a mesa não estava mais no quarto.
Estava na sala, empurrada contra a parede do fundo, com a cadeira virada para o lado errado e uma toalha de crochê que eu nunca tinha visto antes colocada em cima, como se fosse um aparador. Em cima da toalha, havia um vaso de flores artificiais e 2 revistas velhas de culinária. Perguntei para o meu marido onde estava meu computador e meus documentos. Ele disse, sem tirar os olhos da televisão, que sua mãe havia achado que a mesa era bonita demais para ficar escondida num quarto e que minhas coisas estavam numa caixa dentro do armário do corredor. Eu fui até o armário do corredor, abri. A caixa estava lá, meus contratos dobrados por cima do teclado, um porta-canetas virado de lado, os papéis de um caso que eu estava preparando para a semana seguinte misturados com outras coisas que não eram minhas. Fiquei olhando para aquela caixa por um tempo que eu não conseguiria medir. Não chorei, não fui falar nada. Fechei o armário com cuidado, fui ao banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por uns segundos e sorri. Foi esse sorriso que a minha sogra nunca vai entender, que o meu marido nunca entendeu. Eles devem ter achado que era resignação, mas não era. Era o tipo de clareza que aparece quando você para de esperar e começa a calcular. Deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história tem uma lógica que só faz sentido vista inteira. Eu me chamo Fernanda, sou advogada há 14 anos, trabalho principalmente com direito de família e contratos civis. Quem conhece essa área sabe que você lida o tempo todo com pessoas em situações onde o não dito acumulou por anos até virar processo. Aprendi cedo a ler o que está nas entrelinhas, a entender o que as pessoas querem dizer quando dizem outra coisa, a identificar o momento em que uma situação passa do ponto em que pode ser resolvida com conversa e entra no terreno em que só a ação resolve. Carrego esse olhar para dentro da minha própria vida também. Às vezes isso ajuda, às vezes me faz demorar mais do que deveria para agir, porque fico analisando quando deveria estar me movendo. Conheci o meu marido numa palestra de atualização jurídica em Curitiba, onde moro desde que terminei a faculdade. Ele é contador, 3 anos mais velho do que eu, um homem de presença tranquila e senso de humor seco que me fez rir em situações em que eu normalmente não riria. Namoramos por 2 anos. Nos casamos numa cerimônia pequena, só família e amigos próximos, num sítio nos arredores da cidade numa tarde de outubro. Eu me lembro do jeito que ele me olhou quando eu cheguei na entrada. Me lembro de ter pensado que havia escolhido bem. O que eu não vi com a clareza necessária era a teia invisível que conectava o meu marido aos pais. Não é que ele fosse submisso de um jeito óbvio. Não era um homem que pedia permissão para sair ou que ligava para a mãe todo dia. Era mais sutil do que isso. Era uma forma de se organizar internamente que colocava a opinião dos pais sempre numa posição de autoridade final, mesmo quando ele não verbalizava isso. Quando havia uma decisão difícil, o pensamento dele dobrava na direção deles, antes de dobrar na minha. Eu só entendi isso completamente depois que já estava dentro da casa deles. A proposta de morarmos juntos na casa dos meus sogros surgiu quando estávamos planejando o casamento. Meu sogro havia tido um problema cardíaco no ano anterior, uma cirurgia que correu bem, mas que deixou a família em estado de alerta constante. A casa era grande, um sobrado em bairro residencial de Curitiba com quarto de hóspedes que na prática nunca tinha sido usado para hóspedes. Havia espaço de sobra. E havia a lógica que meu marido apresentou com a seriedade de quem está propondo algo razoável. Sua mãe precisava de companhia, seu pai precisava de descanso. E nós dois estávamos nos momentos iniciais da vida profissional e podíamos poupar bem mais sem pagar aluguel. 1 ano, talvez 2... Depois a gente comprava o nosso canto. A lógica era sólida o suficiente para eu aceitar. Cometi o erro que muita gente comete. Confundi lógica financeira com lógica emocional. Uma coisa é a conta fechar. Outra coisa é o custo daquilo que você não contabilizou. O primeiro mês foi de adaptação. Aprendi onde ficava cada coisa na cozinha, aprendi os horários da casa, aprendi que o meu sogro almoçava às 11h40 e que qualquer coisa depois das 12 já era tarde demais para o estômago dele. Fui aprendendo as regras sem que ninguém as explicasse de um jeito formal, porque essas coisas nunca são explicadas de jeito formal. São transmitidas em microexpressões, em tons de voz, em reorganizações silenciosas do que você colocou num lugar e eles moveram para outro.
A minha sogra é uma mulher de 61 anos, cabelo curto, sempre penteado, com um jeito de falar em voz baixa que te obriga a prestar atenção, o que ela claramente sabe e usa a seu favor. Ela não era grossa. Era pior do que isso. Era educada de um jeito que tornava difícil nomear o que estava acontecendo. Quando ela dizia: "Que bom que você trouxe aquele prato, mas eu já tinha preparado o jantar de hoje", o que ela estava dizendo era que minha contribuição não era bem-vinda. Mas como você reclama de alguém que foi educada? O meu sogro era mais direto, no sentido de que não se dava ao trabalho de embrulhar o que queria dizer. Certa tarde, 3 semanas depois que nos mudamos, ele me chamou no corredor e disse, pausado e olhando nos meus olhos, que na casa dele as contas de luz e água pesavam mais no verão e que ele esperava que eu entendesse o que isso significava. Eu entendi. Significava que eu era hóspede e que hóspedes custam. Com o meu marido eu tentei. Não uma vez, várias. A primeira conversa séria foi no 3º mês, quando percebi que o quarto que era nosso, na prática, era o quarto que eles nos tinham dado, com as regras que eles tinham para aquele espaço. A porta não fechava com chave porque a minha sogra havia dito que não gostava de portas trancadas dentro de casa, que isso criava uma energia ruim. Eu disse ao meu marido que precisávamos de privacidade, que uma porta que fecha com chave não é luxo, é limite básico. Ele disse que eu estava sendo dramática, que a mãe dele era assim mesmo, sem mal-entendido, e que a gente conversava depois. Depois não chegou. A segunda conversa séria foi no 7º mês, quando fui trabalhar num caso urgente numa tarde de sábado, me instalei na sala com o computador porque o quarto estava quente, e encontrei minha sogra meia hora depois sentada na poltrona ao lado, assistindo televisão no volume que ela considerava normal, que era alto o suficiente para tornar impossível qualquer concentração. Pedi gentilmente se ela poderia baixar um pouco. Ela disse que estava assistindo aquele programa há anos naquele horário e que a sala era de todos. Tecnicamente, ela tinha razão. Essa é a engenhosidade das regras que nunca são ditas em voz alta. Quando você tenta contestá-las, a outra pessoa pode sempre invocar o razoável. Fui para o quarto trabalhar com o calor. Fechei a porta que não travava. Liguei o ventilador no máximo. E fiz o que sempre fazia nesses momentos. Liguei para a minha irmã. Minha irmã mora em Florianópolis, é professora universitária e tem aquele jeito de ouvir sem interromper que faz você conseguir organizar o próprio pensamento enquanto fala. Naquela tarde, enquanto eu tentava explicar o que estava sentindo, percebi que estava usando palavras como adaptação e paciência e é temporário, e que ela ficou quieta do outro lado por um segundo antes de perguntar: Fernanda, faz quanto tempo você fala isso? Eu não respondi na hora, mas a pergunta ficou. O primeiro ano virou o segundo virou o 3º. Meu sogro se recuperou bem do coração, voltou a trabalhar no consultório de fisioterapia que mantinha há décadas, voltou a andar de bicicleta aos fins de semana, voltou a ter uma vida que não precisava de nenhuma companhia especial para funcionar. A justificativa original havia sumido, mas a situação havia se instalado, com raízes que crescem devagar e que só você percebe quando tenta arrancar e descobre o quanto foram fundo. Havia uma dinâmica que eu observei com a atenção analítica que uso no trabalho e que me custava mais usar em casa. Meu marido dentro daquela casa não era o mesmo homem que eu conhecia fora dela. Fora, ele era presente, opinativo, parceiro de verdade. Dentro, havia uma versão menor dele ocupando o espaço. Uma versão que concordava mais, que discordava menos, que olhava para mim com um pedido silencioso nos olhos para que eu não complicasse o que era, para ele, uma zona de conforto construída ao longo de uma vida inteira. Certa noite do 2º ano, eu estava revisando um contrato na sala depois que todos tinham ido dormir e encontrei minha sogra na cozinha fazendo chá. Ficamos ali, as duas, num daqueles silêncios que não são confortáveis, mas que nenhuma das duas rompe. Então ela disse, sem olhar para mim, mexendo a colher devagar na xícara, que esperava que eu entendesse que o filho dela tinha uma vida antes de eu aparecer e que certas coisas não mudam porque uma pessoa nova chega. Eu disse que entendia. Ela disse que bem, e foi para o quarto. Fiquei sentada na cozinha por um longo tempo depois disso.
Não com raiva, com reconhecimento, com a sensação de quem está olhando para um mapa e finalmente entende onde está. Fui para o quarto, deitei ao lado do meu marido que dormia e fiquei de olhos abertos no escuro por horas, não pensando em como sair de lá, ainda não. Pensando em quanto tempo eu estava fingindo para mim mesma que aquilo era temporário quando havia, na verdade, me instalado em algo permanente que eu não havia escolhido. A minha mãe me ensinou uma coisa que ficou gravada em mim de um jeito que eu não sei explicar direito. Ela era funcionária pública, criou a mim e a minha irmã praticamente sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Não foi uma vida fácil, mas foi uma vida sem a ilusão de que alguém viria resolver o que era problema dela. Ela economizava com uma disciplina que eu vi de perto durante anos, uma parte do salário guardada antes de pagar qualquer conta, sem negociação, sem exceção. Quando eu entrei na faculdade com bolsa integral, ela me deu um envelope com dinheiro e disse: "Esse é o seu fundo de emergência. Emergência pode ser muita coisa. Guarda." Eu guardava desde antes de casar, uma conta que só eu sabia que existia, onde depositava uma parte do que recebia todo mês, fosse o mês bom ou ruim. O meu marido sabia que eu poupava, mas não perguntava os detalhes, e eu não oferecia. Não era desonestidade. Era uma fronteira que eu havia mantido porque minha mãe me ensinou que dinheiro guardado é a diferença entre ter opção e não ter. E eu sempre soube, num nível que eu não verbalizava nem para mim mesma, que precisaria de opção um dia. O momento em que deixei de economizar para o futuro e comecei a economizar para sair foi depois daquela noite de cozinha com a minha sogra. Não foi uma decisão dramática. Foi um ajuste interno silencioso, o tipo que acontece quando você para de se iludir sobre o que está de fato acontecendo. Nos meses seguintes, comecei a observar de um jeito mais sistemático. Minha sogra tinha uma forma de ocupar o espaço da casa que não deixava margem para nada que não fosse dela. Ela não dizia que as coisas eram dela, simplesmente agia como se fossem, reorganizava, substituía, deslocava. Havia uma taça de vidro azul que eu tinha ganhado da minha irmã que ficava numa prateleira da sala. Um dia sumiu. Perguntei. A minha sogra disse que havia colocado no armário da copa porque combinava melhor ali. Não era a taça, era o padrão. Havia um episódio com os meus documentos de trabalho que foi o mais difícil de engolir profissionalmente. Eu tinha uma pasta física com cópias de contratos importantes, organizada do jeito que eu precisava para trabalhar. Certa manhã, antes de uma reunião, fui pegar a pasta e os documentos estavam fora de ordem, alguns deles com marcas de dobras novas. Quando perguntei, a minha sogra disse que havia organizado o que estava bagunçado em cima da mesa. Eu expliquei, com a calma que usei ali para não tremer de irritação, que aquela organização fazia parte do meu trabalho e que precisava permanecer como estava. Ela disse que entendia, mas que a casa precisava ter uma ordem. Depois disso, fui para o banheiro e fiquei com a torneira aberta por 5 minutos. O meu marido, quando eu contei, disse que eu sabia como a mãe dele era, que ela não tinha feito de mal, que eu precisava entender que ela havia sido sempre assim. Eu disse que entendesse como ela era não tornava o problema menor. Ele disse que a gente conversava depois. Depois não chegou, da mesma forma que nunca tinha chegado. Tentei a conversa real, a última conversa de verdade, numa noite de abril do 3º ano. Ficamos no quarto com a porta fechada, eu disse tudo o que precisava ser dito, que eu não tinha uma casa, que tinha um quarto dentro da casa de outras pessoas, que eu precisava de um espaço onde existisse inteira, não apenas no canto que sobrava, que tínhamos condição financeira de comprar um apartamento e que eu queria que a gente fizesse isso, que eu não estava pedindo que ele abandonasse os pais, estava pedindo que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma energia com que escolhia a paz daquela casa. Ele ficou quieto por um tempo longo, depois disse que o pai não estava tão bem assim dos 2 últimos exames, que a mãe ficaria destroçada se a gente fosse embora, que talvez num ano as coisas estivessem mais estabilizadas, e aí a gente via que ele me amava. Que não estava dizendo não, estava dizendo ainda não. Eu o ouvi com atenção. Assentei. Disse que entendia. E naquele momento, com a clareza fria que desenvolvi ao longo de anos lendo situações em que as palavras dizem uma coisa e a realidade diz outra, soube que ainda não era a versão educada de não, que a dor era minha,
E que dor que pertence só a um lado não move o outro, não por crueldade, por ausência de urgência. Não disse mais nada. No dia seguinte, comecei a procurar imóvel. Não contei para ninguém, nem para minha irmã, nem para minha mãe, nem para minha colega de escritório Beatriz, com quem almoço toda terça-feira e que me conhece há 11 anos. Eu sabia que se contasse, as pessoas iam querer me ajudar, e ajudar nesse caso significaria perguntar se eu tinha certeza, sugerir terapia de casal, propor uma última conversa. Eu não queria ser convencida de tentar mais uma vez. Eu queria agir. Comecei a pesquisa nos intervalos do trabalho, nas noites em que ficava no escritório até tarde, na hora do almoço quando saía sozinha. Sabia o que precisava, um apartamento que fosse funcional para trabalhar em casa, bem localizado em relação ao centro onde ficavam os fóruns que eu frequentava, num bairro com uma rua boa para caminhar. Não precisava de muito. Precisava de um lugar onde as regras fossem as minhas. Fui ver imóveis em dias que o meu marido trabalhava e eu tinha a agenda mais livre. Dizia que tinha reunião de cliente, visita de perícia, essas coisas que fazem parte da rotina de advogada e que ninguém questiona. Não estava mentindo, estava omitindo. Aprendi essa distinção no meu trabalho, onde às vezes a diferença entre o que você diz e o que você não diz define o resultado de um caso. O 5º apartamento que visitei foi o certo. Eu soube antes de terminar a visita. Era um apartamento num edifício de fachada amarela desbotada num bairro tranquilo de Curitiba, 4º andar com escada, o que me importava zero. Tinha uma sala com luz boa a tarde inteira, 2 quartos sendo que um deles era perfeito para escritório, uma cozinha separada com bancada de pedra escura e uma janela na sala que dava para uma rua com árvores altas. Eu sou do tipo que precisa de verde na janela. Sempre fui, mas havia esquecido disso. O apartamento estava à venda pela família de uma senhora que havia se mudado para morar com a filha. Estava semi-mobiliado, com alguns móveis antigos que eu poderia usar enquanto montava o meu jeito. As paredes eram cor de creme, um pouco amareladas pelo tempo, mas com uma luz quente no fim da tarde que fez algo no meu peito que eu não sentia há muito tempo. A sensação de querer voltar para um lugar. Fiz a proposta na semana seguinte. A negociação levou quase 2 meses. Cuidei de tudo pelo celular e pelo computador, nos horários que eu já usava para trabalhar, de um modo que não alterou nada na rotina visível da minha vida dentro da casa dos meus sogros. O corretor era um homem de nome Cláudio, objetivo e eficiente, que me mandava mensagens curtas e precisas e que nunca me fez perder tempo com conversa desnecessária. Gostei muito dele por isso. Quando assinei o contrato de compra e venda numa manhã de segunda-feira, saí do cartório e fui direto para uma banca de jornal na calçada comprar um café. Fiquei parada ali com a xícara de papel quente nas mãos, olhando para os carros passarem, e o que senti não foi alegria do jeito que as pessoas descrevem alegria. Foi algo mais quieto. Uma firmeza que eu não sentia no corpo havia muito tempo. Nos 2 meses seguintes, enquanto a documentação final era processada, organizei minha saída com o mesmo método que uso para preparar uma ação judicial: lista, etapas, prazos, contingências. Comecei a tirar meus objetos pessoais da casa aos poucos, com uma regularidade que não chamasse atenção. Livros que eu emprestava para uma colega, peças de roupa que eu ia levar para doação. Uma caixa de documentos antigos que eu disse que precisava levar para o escritório. O porta-retratos da minha mãe que ficava na minha mesa, que um dia coloquei na bolsa dizendo simplesmente que precisava dele para mostrar uma coisa. Ninguém perguntou. Esse foi o detalhe que mais me disse sobre a minha presença naquela casa. Quando eu comecei a esvaziar minha existência de lá, ninguém notou. A mesa foi a última coisa. Minha mesa de carvalho, aquela que havia virado aparador com toalha de crochê e flores artificiais. Eu a havia deixado para o final porque sabia que seria a mais difícil de mover sem explicar, e porque havia algo simbólico em ela ser a última. Na semana em que as chaves ficaram prontas, aluguei um carro maior por um dia. Era uma sexta-feira. O meu marido havia saído cedo para uma reunião de auditoria externa, que duraria o dia todo. Nos despedimos na porta com o beijo de sempre, o beijo rápido de quem vai voltar logo, e ele foi. Minha sogra estava na casa quando comecei a carregar as caixas que restavam. Ela saiu da cozinha quando ouviu barulho no corredor e ficou me olhando enquanto eu empilhava a primeira caixa perto da porta.
Perguntou o que estava acontecendo com uma voz que eu reconhecia, a voz de quem já sabe a resposta e está testando se você vai ter coragem de dizer. Disse com calma que estava me mudando, que havia comprado um apartamento e que aquele era o meu último dia ali. Ela ficou parada por alguns segundos, o rosto sem expressão que eu não conseguia ler, e então disse que eu deveria ter conversado com a família antes de tomar uma decisão dessas. Disse que aquilo era precipitado. Disse que o filho dela ficaria destruído. Respondi que havia tentado conversar muitas vezes ao longo de 3 anos, que precipitação não era a palavra que eu usaria para uma decisão tomada ao longo de muitos meses, que o meu marido e eu conversaríamos quando ele quisesse, com calma e respeito. Meu sogro apareceu vindo do quintal, de avental, com as mãos ainda sujas de terra, porque ele havia voltado a cultivar um jardim nos fundos depois que se recuperou. Ficou na entrada da cozinha me olhando do jeito que ele tinha de olhar, aquele que comunica que a última palavra é dele. Disse que eu não podia simplesmente levar coisas da casa assim, sem avisar, sem conversa. Eu disse, com o tom que uso quando estou num processo que vai virar confusão se eu não for clara, que as coisas que estava levando eram minhas, que eu tinha comprovantes de aquisição de boa parte delas, que era advogada e sabia exatamente quais eram os meus direitos e que se houvesse qualquer questionamento, eu teria prazer em resolver pela via que fosse necessária. Ele não disse mais nada. Fiz as últimas viagens com as caixas. A mesa veio por último, com a ajuda de um rapaz que eu havia contratado para o dia. Quando colocamos a mesa no caminhão e eu vi pela última vez a toalha de crochê e as flores artificiais jogadas no chão da sala, onde minha sogra as havia largado, senti algo que não era satisfação nem tristeza. Era o fim de um capítulo que havia durado mais do que deveria. Fechei a porta da frente com a chave que eu usava há 3 anos. Coloquei a chave em cima do sapateiro do corredor sem barulho. Desci a escada do sobrado com as mãos livres pela primeira vez em muito tempo. No carro, mandei mensagem para o meu marido. Disse que havia saído de casa, que tinha comprado um apartamento e que estaria disponível para conversar quando ele quisesse, que eu estava bem. Ele ligou 40 minutos depois. A voz estava diferente, com uma tensão que eu reconhecia, a voz de quem chegou num lugar que não esperava chegar. Perguntou o que havia acontecido. Eu contei tudo, com a clareza objetiva que uso quando preciso que alguém entenda uma situação sem espaço para interpretação. Que havia tentado conversar, que ele havia escolhido o conforto daquela casa sempre que houve uma escolha a fazer. Que eu havia esperado 3 anos por uma decisão que ele nunca tomou, então eu havia tomado a minha. Ele disse que eu poderia ter falado. Eu disse que havia falado, que ele havia ouvido e escolhido não agir, que havia uma diferença entre não saber e não mover. Fez um silêncio comprido. Então perguntou se eu queria separar. Disse que não sabia ainda. Que sabia que precisava de um espaço para descobrir quem eu ainda era fora das regras daquela casa. Que quando eu soubesse, ele seria o primeiro a saber. Ele não ligou de novo naquele dia, nem no fim de semana. Meu apartamento ficava no bairro Água Verde, numa rua com 2 árvores grandes na calçada que tinham raízes que levantavam o asfalto em alguns pontos. Havia uma padaria a menos de 100 metros que abria às 6 da manhã e que eu podia cheirar da janela do quarto nos dias de vento. Quando entrei com as últimas caixas naquela tarde de sexta-feira, o apartamento estava vazio no jeito que só lugares recém-entregues ficam, com cheiro de massa corrida nova que eu tinha mandado passar nas paredes antes da entrega, com o silêncio específico de um espaço que ainda não tem histórias. Coloquei a mesa de carvalho no quarto que seria o escritório antes de qualquer outra coisa. Encostei a mão na madeira escura e fiquei um momento assim, de pé, sem fazer nada. Depois fui montar o resto. Passei os dias seguintes organizando o apartamento com uma calma que eu não reconhecia em mim mesma, porque havia muito tempo que eu não fazia nada sem calcular primeiro o efeito daquilo nos outros. Comprei uma cama boa, com o colchão que eu queria, sem perguntar a opinião de ninguém. Fui ao mercado e escolhi as coisas que eu gostava, sem pensar se alguém mais comeria. Coloquei a taça de vidro azul da minha irmã na prateleira da sala onde dava a melhor luz da tarde, no centro, sem toalha em cima. Na primeira manhã, acordei às 6 sem despertador, como sempre acordo quando não estou num lugar que me pesa.
Fiz café na minha cafeteira que havia ficado num armário da casa dos meus sogros por 3 anos, porque minha sogra preferia a dela. Peguei a xícara e fui para a janela da sala. A rua embaixo estava acordando devagar. Um senhor passava com o cachorro. Uma moça de uniforme esperava ônibus na esquina. As 2 árvores grandes faziam sombra ainda no calçamento, que o sol ainda não tinha alcançado. Estava frio, o tipo de frio de Curitiba em maio que não tem misericórdia, mas que eu nunca deixei de gostar. Fiquei ali com a xícara nas 2 mãos por talvez 15 minutos, sem fazer mais nada, sem ter que ir para lugar nenhum naquela hora. Não havia televisão no volume alto do lado de fora. Não havia uma presença na cozinha que me fazia ajustar a posição antes de abrir a geladeira. Não havia o peso daquele cálculo constante de tom, de volume de voz, de quanto espaço eu estava ocupando. Era meu, simplesmente meu. O meu marido apareceu no apartamento no sábado da semana seguinte. Eu o deixei entrar, ofereci o café que era meu, sentamos na sala numa mesa pequena que eu havia comprado e conversamos por quase 2 horas. Ele disse que não havia percebido que as coisas estavam tão pesadas. Disse com uma honestidade sem drama que me fez acreditar nele. Isso era a parte mais triste. Ele realmente não havia percebido. Porque quando o peso é só de um lado, quem está no outro não sente o esforço que o primeiro está fazendo para carregar. Disse que não estava com raiva. Que nunca havia sido raiva, exatamente. Era um cansaço construído ao longo de anos de esperar que ele escolhesse o nosso casamento com a mesma clareza com que escolhia evitar conflito. Que eu havia esperado que as coisas mudassem por si mesmas durante tempo demais. Ele ficou quieto com isso. Depois perguntou se havia alguma possibilidade de recomeçar. Disse que não sabia e que era uma resposta honesta, não uma evasão. Que se houvesse algo para reconstruir entre nós, precisaria ser sobre uma base diferente, uma onde eu existisse inteira, não apenas no canto que sobrava quando as outras coisas estavam resolvidas. Que eu precisava de tempo para descobrir o que eu ainda queria. Ele foi embora sem uma resposta e eu não pedi uma. Certas coisas precisam de espaço antes de virarem conversa. 6 meses depois, assinamos os papéis de separação num cartório perto do centro. Foi uma manhã fria de novembro, com aquela garoa miúda de Curitiba que não decide se é chuva ou névoa. Saímos do cartório pelos lados opostos do calçamento, sem drama, sem cena, com a sobriedade de 2 pessoas que se gostaram e não conseguiram resolver o que precisava ser resolvido. Eu o vi virar na esquina. Então olhei para os papéis na minha bolsa por um momento. Respirei. E fui embora. Minha mãe veio me visitar no 3º mês depois que me mudei. Passou 5 dias. A gente cozinhou junto toda a noite, foi à padaria todo dia de manhã, caminhou na rua com as árvores grandes, assistiu filme na sexta à noite. Numa tarde, ela ficou parada no escritório, olhando para a mesa de carvalho com os livros e os documentos e o porta-canetas no lugar certo, e disse sem virar para mim: "Você parece você de novo." Não soube o que responder, então não respondi nada. Só fui até ela e a abracei. Na última noite, tomando chá na sala, ela disse que havia ficado preocupada comigo por quase 2 anos, que me via chegar para as visitas com um peso que ela não conseguia nomear direito, que havia rezado para que eu achasse o caminho de volta para mim mesma. Disse que demorei mais do que deveria para agir. Ela disse que cada um chega quando consegue chegar, não antes. Leva uma coisa desses anos todos que ficou mais clara depois que a poeira baixou. Eu costumava me dizer que estava sendo paciente. Que paciência era virtude. Que as coisas iam se acertar se eu esperasse o tempo certo. E há uma verdade nisso. Existe uma paciência que constrói, que atravessa um momento difícil e sai do outro lado com algo mais forte do que entrou. Mas existe outra coisa que se parece com paciência e não é. É você cedendo pedaço por pedaço do que é, sem perceber que está cedendo, para manter uma paz que não é paz nenhuma, é só ausência de conflito comprado ao preço do que você é. Eu confundi as duas durante 3 anos, não por fraqueza, não por falta de inteligência, por amor, por esperança de que as coisas se arrumassem por si mesmas se eu fosse tolerante o suficiente. Por cansaço, que é um estado que faz você aceitar coisas que aceitaria quando descansada. Certas coisas não se arrumam sozinhas.
Certas coisas só mudam quando você para de se moldar a elas e começa a criar as condições para que algo diferente seja possível. A mesa virada em aparador com toalha de crochê foi a última vez que eu sorri daquele jeito, o sorriso de quem está calculando. Depois disso, não precisei mais calcular, só precisei agir. E o que ficou quando tudo assentou não foi vitória, não foi o prazer de ter vencido algo. Foi uma coisa mais simples e mais funda do que qualquer uma dessas palavras. Foi poder abrir a geladeira sem pedir licença. Foi colocar meus livros onde eu quero sem que alguém os mova. Foi saber que a toalha de crochê que está na minha mesa foi eu quem escolheu colocar ali. Às vezes a liberdade não aparece como um evento grande. Aparece como uma manhã fria com café quente na janela, com a rua acordando devagar lá embaixo, com o silêncio que é silêncio de verdade, não silêncio de quem está segurando o que quer dizer. Aparece como a sensação de ser exatamente do tamanho que você é, sem diminuir, sem pedir desculpa por ocupar espaço, sem calcular se você está de mais ou de menos. Aparece como chegar em casa e sentir que é sua. Às vezes, a gente não percebe o momento exato em que começa a desaparecer de si mesma. Não acontece de uma vez, nem com estardalhaço. Vai acontecendo em pequenos deslocamentos, em concessões diárias, em silêncios que parecem prudência, mas já são perda. E o que torna a história de Fernanda tão bonita e tão dolorosa ao mesmo tempo é justamente isso. O instante em que ela para de chamar de paciência aquilo que já era apagamento e escolhe, com uma lucidez quieta, voltar para si. Não há triunfo barulhento nessa escolha, nem vingança, nem satisfação em ver ninguém perder. Há algo mais maduro e mais raro, a coragem de recuperar o próprio tamanho antes que a alma se acostume a caber apenas no espaço que sobra. No fim, a maior vitória não foi sair daquela casa, nem assinar papéis, nem reorganizar móveis. Foi voltar a existir inteira dentro da própria vida, sem pedir licença para ser quem sempre foi. Um pequeno aviso com carinho. Esta é uma obra criada por IA e narrada por IA. Não é uma história real, e foi feita para oferecer entretenimento e também uma reflexão sobre a vida.